quente. Oferecimento TV de colo 10 polegadas Sempre, o único portátil com peso de portátil. Ele despertou sentimentos jamais revelados por aquelas mulheres. O estranho que nós amamos. Clint Eastwood, Geraldine Page, hoje em Cine Clube. Jornal da Globo. Oferecimento Banco CCF, há 100 anos revolucionando conceitos financeiros. O Jornal da Globo começa agora com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. A Polícia Federal descobre a quadrilha de traficantes que atuava na ligação Rio-Miami e encontra 135 quilos de cocaína num subúrbio do Rio. Os 3 belgas presos ontem no Rio vão ser expulsos do Brasil. Eles são acusados de assaltos e sequestros na Europa. Muito frio no sul do país. Os termômetros chegam a 1 grau em Inácio Martins, no Paraná. Em Brasília, a mesa da Câmara Federal anuncia que vai punir, a partir de agora, os parlamentares que faltarem às sessões. Na China, os protestos começam a se esvaziar. Mesmo assim, milhares de estudantes querem manter a luta pacífica pela liberdade. Na reunião da OTAN na Bélgica, o presidente dos Estados Unidos propõe um plano de desarmamento para a Europa. E o Jornal Nacional mostra as imagens exclusivas dos 3 brasileiros sequestrados pela guerrilha colombiana. Vamos agora às notícias da noite. O presidente Raul Alfonsín decreta estado de sítio por 30 dias para conter a onda de saques na Argentina. Centenas de supermercados, lojas e armazéns foram atacados por populares que roubaram comida. Os saques começaram há uma semana, quando o governo anunciou a necessidade de adotar um plano de economia de guerra contra a inflação, que chegou a 80% ao mês. Só na cidade de Rosário, a terceira maior da Argentina, houve 54 saques desde a noite de ontem. Todos os supermercados de Rosário foram atacados. Hoje, o governo da província de Santa Fé decretou estado de emergência e toque de recolher em Rosário. A polícia recebeu ordens de não atirar para evitar mortes em Rosário. Mesmo assim, um homem ferido com uma bala de borracha foi hospitalizado em estado grave. O presidente eleito, Carlos Menem, e o presidente do Partido Peronista, Antônio Cafiero, apoiam a decretação do estado de sítio. Menem diz que está pronto para formar um governo de emergência e assumir antes da data marcada para a posse, 10 de dezembro. Mais de 600 pessoas estão presas na Argentina e dezenas estão feridas. O ministro do Interior e ex-ministro da Economia, Juan Carlos Pugliese, acusa grupos de extrema esquerda de organizar os saques que ocorrem principalmente em Buenos Aires, Córdoba e Rosário. As imagens exclusivas dos saques na Argentina você vai ver ainda nessa edição. A convulsão na Argentina começou quando a crise econômica saiu do controle do governo Alfonsín. Paulo Henrique Amorim. Essa é a Galeria Menescal, um dos pontos comerciais mais valorizados de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Mas aqui se cobram aluguéis muito baratos. É que muitos proprietários deviam à Previdência Social e entregaram os imóveis para saldar as suas dívidas. E a Previdência ou não soube ou não quis atualizar o valor dos contratos. O resultado é que há lojas como essa aqui que paga 50 cruzados mensais de aluguel. O mesmo valor desse conjuntinho de algodão e 20 vezes menos do que o valor de mercado. Mas esse não é todo o problema. A sonegação é altíssima. Tem muita gente que não paga a Previdência. São estados, prefeituras, sindicatos, clubes de futebol. Uma situação econômica tem que se deteriorar muito para provocar um estado de sítio. Mas esse é hoje o caso da Argentina. A inflação anual está na base de 2.000%. É um número que lembra a inflação alucinada da República de Weimar, na Alemanha. A Argentina suspendeu o pagamento da dívida externa. Só falta anunciar oficialmente. E agora, as lojas não têm tempo de remarcar os preços e passam boa parte do dia de portas fechadas. Agora, com a porta arrombada e a amarga derrota nas eleições presidenciais, o governo de Raul Alfonsín finalmente promete enfrentar o problema principal, a maior causa da desorganização econômica, o déficit público. Alfonsín anunciou que vai anular todas as compras de organismos governamentais e suspender as obras por começar.
Ele já trocou o nome da moeda, tentou 4 choques e só agora, depois de derrotado pela hiperinflação, resolveu segurar o déficit. Mas hoje, como diria Manuel Bandeira, talvez não adiante mais nada. A única solução é cantar um tango argentino. O Conselho de Política Fazendária, CONFAZ, negou a anistia de uma multa de 6 milhões de cruzados novos aplicada à Companhia Siderúrgica Nacional. A CSN, que fica em Volta Redonda, no estado do Rio, deve 20 milhões de cruzados novos de ICMS. O governador Moreira Franco tentou ajudar a empresa, propondo a anistia, mas não deu certo. A CSN atravessa a maior crise de sua história e já pensa em demitir mais de 4 mil funcionários. O CONFAZ também decidiu hoje aumentar em 3,6% a alíquota do ICMS sobre a gasolina. Portanto, a partir de quinta-feira, 1º de junho, a gasolina sobe, passa para 55 centavos. Nos estados onde é cobrado o imposto sobre vendas a varejo, o preço vai para 57 centavos. O álcool vai para 41 centavos nos estados que não cobram o IVV e para 42 centavos nos estados que cobram esse imposto. O diesel fica como está. A expectativa de uma inflação mais alta em junho e a determinação do governo de reduzir a especulação com ouro mudaram os rumos do mercado financeiro hoje. Lilian Wittfeld. Por causa do seu próprio passado e agora baseado também no exemplo assustador da vizinha Argentina, o brasileiro sempre tende a acreditar quando alguém lhe conta que a inflação deve subir. É o que está acontecendo agora, a expectativa de uma inflação mais alta em junho. E os juros reagem imediatamente. Hoje eles dispararam. Há uma semana, os bancos chegavam a oferecer no máximo 330% ao ano por esses novos investimentos de apenas 30 dias. São aplicações com juros pré-fixados e que, portanto, embutem necessariamente a expectativa de inflação no futuro. De 330%, as taxas pularam hoje até para 500% ao ano. Tudo por conta do que se espera em matéria de aumento de preços. O governo está determinado a frear a especulação com dólar e ouro. Por isso, o Ministério da Fazenda já avisou que não vai autorizar o funcionamento dos fundos de investimento em ouro. O Banco Central tinha acabado de regulamentar a atividade. O mercado também reagiu à novidade. O objetivo do governo já foi em parte alcançado. O ouro hoje caiu 4%. A redução do preço apenas nos 2 últimos dias úteis é de quase 7%. As cotações regrediram praticamente aos mesmos níveis do começo da semana passada. Você vai ver a seguir o esforço da Câmara para apressar as votações. E Alexandre Garcia fala das dificuldades que os deputados enfrentam para definir um regimento para a Câmara. À primeira vista, a França é um país tradicional. Ao mesmo tempo, suas ideias são capazes de revolucionar o mundo. Assim é o Banco CCF, Crédit Commercial de France, um dos maiores bancos da França. Há 100 anos inovando e criando soluções financeiras cada vez mais evoluídas para seus clientes em todo o mundo. Tradição e inovação CCF, opostos que atraem resultados inteligentes. Inimóveis. Sua casa ou escritório reflete sua maneira de viver. Qualidade, conforto e exclusividade revelam sua personalidade. Inimóveis, para quem exige o melhor. O presidente da Câmara, deputado Paz de Andrade, quer mudar o ritmo de trabalho na Câmara. A partir de amanhã, todos os deputados serão obrigados a registrar presença no painel eletrônico. E quem faltar vai ter descontado um dia no salário. O objetivo do presidente é acelerar as votações.
A impressão que se tem é que o presidente da Câmara perdeu a paciência com a falta de ritmo dos deputados. Esta semana, ele garante que a Câmara vota o salário mínimo e o regimento interno da Casa, que está desde fevereiro pendurado na pauta. O deputado Paes de Andrade disse que, com ou sem acordo, o regimento será votado até quinta-feira. Com os conflitos existentes entre os partidos, será uma votação penosa, difícil, vai se arrastar por alguns dias. Mas através do consenso, nós poderíamos, evidentemente, votar o regimento dentro de uma semana. O deputado Paes de Andrade também quer definir esta semana com os líderes e presidentes das comissões uma pauta de assuntos prioritários para as votações. Ele reconheceu que será impossível votar ainda este ano 156 leis complementares e 230 leis ordinárias no ritmo que está o Congresso Nacional. Sem contar, é claro, com as medidas provisórias que o governo vai enviando. Hoje, por exemplo, chegou aqui no Congresso Nacional a reedição da medida que trata da lei de greve, que não foi votada semana passada por falta de quórum. E agora vai começar tudo de novo. O Congresso Nacional tem mais um mês para discutir e votar a nova lei de greve. Essa história do regimento interno da Câmara já está cansando. Desde o dia 6 de outubro do ano passado, quando foi promulgada a nova Constituição, a Câmara não tem regimento interno. E esse regimento é o regulamento, é o estatuto que serve para delinear os trabalhos da Câmara. E sem isso, os trabalhos vão aí aos trancos e barrancos. O regimento que estão fazendo já tem 260 dispositivos e mais de 350 pedidos de votação em separado. Só o presidente da Câmara já fez 15 reuniões para tentar resolver as divergências e não conseguiu nada. O líder Ronan Tito, o senador do PMDB, que está relatando a medida provisória do governo da regulamentação do direito de greve, até já desistiu. Ele acha que as pessoas têm uma posição nas reuniões e depois têm outra no plenário. E ele diz que não entende os parlamentares. A regulamentação do direito de greve serve para limitar esse direito, para que ele não violente outros direitos também constitucionais, como o direito de propriedade, o direito ao trabalho, o direito de locomoção. Mas, aliás, os próprios ex-constituintes estão praticando essa violação. Eles criaram o direito à informação. E agora, na lei eleitoral, proibiram a divulgação de pesquisas 30 dias antes das eleições. De modo que não é só o líder Ronan Tito que não entende os parlamentares. O governador de Minas, Newton Cardoso, comentou a revoada de prefeitos e vereadores que, de uma hora para outra, passaram a apoiar o candidato do PRN, Fernando Collor de Mello. O governador disse, usando uma imagem quase colegial: vamos passar uma esponja em tudo isso. Vamos descolorir. Na sexta-feira, o Jornal da Globo mostrou uma frase do candidato Fernando Collor sobre o candidato do PDT, o ex-governador Leonel Brizola. Na frase, o candidato do PRN disse que não ia conversar com o candidato do PDT porque o ex-governador Leonel Brizola não ouve ninguém. Hoje foi a vez do ex-governador Leonel Brizola falar da candidatura do também ex-governador Fernando Collor de Mello. O candidato do PDT disse o seguinte a respeito dos índices obtidos nas pesquisas pelo candidato do PRN. Essa candidatura é um balão. Como todo balão, primeiro sobe e depois se desintegra. O candidato do PDT participou hoje no Rio do lançamento de um disco com 10 músicas sobre o presidente Getúlio Vargas. O disco, gravado por Bete Carvalho e João Nogueira, reúne antigos sambas e marchinhas sobre a carreira política de Getúlio. Mas o coordenador da campanha do PDT, deputado Fernando Lira, disse que o disco ainda não é o slogan da campanha. Existem várias contribuições e nós estamos ainda na fase de estruturação, então não há a música da campanha ainda. E ela vai ter suas contratações regionais, né? Estamos recebendo colaboração de muitos lugares, de todos os estados. Eu espero que até a convenção já tenhamos alguma coisa definida a esse respeito. Nossos próximos assuntos. A polícia apreende um contrabando de 1.800 garrafas de uísque escocês de 12 anos. E a história do doping de Ben Johnson volta a agitar o meio esportivo. Vamos falar sobre isso depois dos comerciais. Não estamos lançando apenas um novo avião. Estamos lançando um novo estágio na aviação executiva do Brasil. Challenger.
o voo mais alto da Líder. Mais espaço interno, mais conforto, maior autonomia de voo e o serviço de bordo mais sofisticado que você já experimentou. Challenger tinha que ser líder. A crise na Argentina. Uma pessoa morreu, 600 estão presas, 36 hospitalizadas e pelo menos 5 policiais ficaram feridos. O ministro do Interior e ex-ministro da Economia, Juan Carlos Pugliese, acusa grupos de extrema esquerda de estimular os saques. O estado de emergência decretado pelo presidente Alfonsín permite prisões sem flagrante ao suspender as garantias individuais. Com a ordem para não atirar, a polícia de Santa Fé ficou apenas assistindo à ação das centenas de pessoas que invadiram pela manhã este supermercado em Rosário. A grande maioria dos saqueadores é de jovens e crianças, mas há também senhoras. Este jovem foi preso com uma sacola cheia de mercadorias roubadas, enquanto a maioria das pessoas consegue sair sem ser detida. Houve tiros e explosão de bombas de gás lacrimogêneo. A polícia de choque apenas protegeu alguns estabelecimentos. Às 4 horas da tarde, esta câmera instalada dentro de um supermercado registrou a invasão no começo do saque. As pessoas escolhem as mercadorias e fogem com tudo que conseguem carregar. Às vezes, a polícia de choque entra em ação e prende alguns saqueadores, mas não detém mulheres e crianças. O ministro do Interior e ex-ministro da Economia, Juan Carlos Pugliese, disse que os saques são organizados. Ele afirma que um grupo de 30 a 60 pessoas arromba os supermercados, abrindo caminho para os que vêm atrás. Do lado de fora, os cúmplices esperam em carros roubados, disse o ministro, acusando alguns saqueadores de estarem armados. Por causa disso, acrescentou o ministro, foi decretado o estado de sítio por 30 dias. As notícias do esporte. O piloto brasileiro Emerson Fittipaldi ainda vive as emoções da vitória nas 500 milhas de Indianápolis, uma das mais famosas e também das mais difíceis provas do mundo. Mas aos 42 anos, rico, famoso e dono de 2 títulos mundiais na Fórmula 1, Emerson não escondeu a humildade ao comentar a vitória. Ele disse: "Ganhei a maior corrida do planeta e vai levar um bom tempo até que eu volte à Terra." Mas o esporte brasileiro não ficou famoso em Indianápolis só pelas mãos de Emerson. As mãos de outro brasileiro também conquistaram a glória em Indianápolis. Juca Kfouri. A cidade americana de Indianápolis fica no estado de Indiana. Tem quase 800 mil habitantes. É a 14ª maior cidade dos Estados Unidos e era conhecida como a cidade do Minhoca, pela falta de atrações noturnas. Pois já está na hora dela mudar de nome. Afinal, em 1 ano e 10 meses, Indianápolis assistiu a 2 shows inesquecíveis de 2 fantásticos brasileiros. Primeiro foi o Cestinho Oscar, que liderou a conquista da medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 87, marcando 46 pontos na vitória sobre a invicta seleção americana por 120 a 115. Ontem foi a vez de Emerson Fittipaldi ganhar uma prova digna de Hollywood, como se ele fosse um Indiana Jones verde e amarelo. O que Oscar e Emerson fizeram em Indianápolis é mais que suficiente para mudar o nome da cidade para Brasilianápolis. Uma denúncia agita o já agitado escândalo Ben Johnson, o recordista mundial dos 100 metros rasos, que correu dopado em Seul. Agora, o médico do atleta acusa o Comitê Olímpico Internacional de tentar encobrir o escândalo. O médico Mário Astafan revelou para uma comissão do governo canadense que investiga o caso que o presidente do COI, o Comitê Olímpico Internacional, Juan Antônio Samaranch, queria encobrir o doping de Ben Johnson, mas teve que desistir porque o laboratório que fez os exames no atleta antecipou a divulgação.
A Polícia Federal do Mato Grosso do Sul apreende um contrabando de 1.800 litros de uísque escocês 12 anos legítimo, 500 litros de vodka russa, 4 videocassetes, uma filmadora e um órgão eletrônico. Foi numa barreira na cidade de Ponta Porã, na fronteira do Brasil com o Paraguai. O contrabando estava num caminhão indo para São Paulo. A polícia avaliou a apreensão em 250 mil cruzados novos. Veja a seguir, os países da OTAN chegam a um acordo sobre os mísseis de curto alcance. E Paulo Francis fala do último sucesso de Spielberg, que em apenas um dia de exibição nos Estados Unidos já rendeu 10 milhões de dólares. Quando minha empresa começou a crescer, meu telefone não parou mais de tocar. Novos contatos, novos negócios. Mas eu esqueci de instalar um PBX que desse conta do recado. A Monitel tem a mais avançada linha de aparelhos PBX, com recepcionista digital e outras inovações que nunca vão bloquear o crescimento de sua empresa. Monitel, o impulso que sua empresa precisa. Na Agastur, a temporada de neve começa no outono. É que a partir de agora as viagens à América do Sul estão com promoções especiais. Esquiar nas estações de Bariloche, dançar um autêntico tango em Buenos Aires ou fazer a inesquecível travessia dos Lagos Andinos custa menos do que você imagina. E com a nova filial Agastur Argentina, você tem mais qualidade em atendimento, conforto e segurança. Aproveite as promoções de lançamento e faça já suas reservas. Agastur Turismo, 881-7755. Business news, business news, news. Business, business. Hello? Business, business. Business news, business news, news. Business, business. Mobilínia Office, grandes negócios se fecham aqui. Business. Os 16 países da OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, chegam a um acordo sobre os mísseis nucleares de curto alcance. O acordo prevê que a OTAN continua dependendo de armas atômicas para garantir a segurança da Europa Ocidental, mas diz que vai haver negociações com o bloco soviético para a redução dos mísseis. A questão estava dividindo a aliança militar ocidental. Os Estados Unidos e a Inglaterra defendiam a modernização dos mísseis e a Alemanha Ocidental queria iniciar logo negociações com a União Soviética para a redução dos mísseis de curto alcance. Um estrondo seguido de um tremor nos prédios mais altos assustou agora à noite os moradores de 6 cidades gaúchas. O tremor foi sentido nos municípios de Dois Irmãos, Lajeado, Estrela, Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Sapiranga. Em Estrela, o abalo nos prédios foi tão forte que chegou a quebrar os vidros de vários apartamentos. O acervo da Fundação Nacional Promemória acaba de receber uma importante doação. É a exposição de marionetes, O Brasil de Pedro a Pedro. A exposição foi montada pela educadora Suzana Rodrigues e doada à Fundação pela empresária Lili de Carvalho. A cerimônia de doação foi hoje à noite no Rio. A empresária Lili de Carvalho doou a exposição de marionetes, criada pela artista plástica Suzana Rodrigues, à Fundação Nacional Promemória. Adoro as crianças, eu acho que é um bom meio de satisfazer as crianças, aprendendo a história do Brasil, quer dizer, uma parte da história do Brasil, né? Estavam presentes o ministro da Cultura José Aparecido, artistas, políticos, historiadores e intelectuais. A exposição Brasil de Pedro a Pedro conta quase toda a história do Brasil, desde o descobrimento em 1500, quando Cabral pensava ter chegado a uma ilha que lhe deu o nome de Vera Cruz, até o ano de 1822, quando Dom Pedro foi coroado o primeiro imperador do Brasil. Aqui ele está ao lado de Dona Leopoldina e de José Bonifácio de Andrada e Silva, o patriarca da independência. São mais de 100 marionetes feitas em tecido e movidos por fios ligados a um sistema elétrico. São personagens que fizeram os 300 anos da história do Brasil, como Tiradentes, Padre José de Anchieta, os Bandeirantes, Dona Maria I, os Índios e os Negros. Eu acho que é a mais bela história que se pode contar às crianças do meu país. Foi por isso que eu fiz esse trabalho. A exposição foi apresentada pela primeira vez em 1972, no Museu de Arte de São Paulo. Viajou por várias capitais. No ano passado foi remontada no Museu Histórico Nacional. A exposição Brasil de Pedro a Pedro ficará 3 meses aberta ao público aqui no Rio,
e em seguida vai definitivamente para o Museu de Arte de Brasília. São 300 anos que estão aqui representados num trabalho de pesquisa, de estudo, de inclusive vestimenta da época, de móveis da época, com todo um recurso cênico que consagra um trabalho de uma vida inteira, de 40 anos, da artista Susana Rodrigues. Nos Estados Unidos, estreia o terceiro filme da série Indiana Jones. O filme custou 36 milhões de dólares, pouco mais de 36 milhões de cruzados novos. Indiana Jones já é sucesso de bilheteria. Veja só, no sábado o filme rendeu 10 milhões de dólares, pouco mais de 10 milhões de cruzados novos. Paulo Francis viu o filme em Nova York e comenta para você. Indiana Jones e a Última Cruzada. É o terceiro e provavelmente o último filme de George Lucas e Steven Spielberg sobre esse super-homem à paisana. Desta vez o nosso Indiana Jones está procurando um santo graal, o último cálice de que Jesus Cristo supostamente bebeu. É uma simpática lenda cristã, falsa, mas que deu origem a muitas obras de arte. Oh, rats. Indiana encontra o Santo Graal em companhia de uma loura que é nazista. O que ele não sabe, ela quer lhe passar a perna. Mas o nosso herói é imbatível. Enfrenta nazistas, os elementos, bandidos e sai sempre vitorioso. Mas a grande surpresa do filme é que o pai de Indiana é interpretado pelo simpaticíssimo Sean Connery. E os dois atores, Connery e Harrison Ford, estabelecem uma relação que provavelmente renderá milhões de dólares na bilheteria. E faz de Indiana Jones, além de um filme de aventuras, uma história de reencontro afetivo entre pai e filho. Um tema muito americano e de grande sucesso. Mas é impossível não admirar o domínio tecnológico de cinema que Steven Spielberg e George Lucas exibem nesses filmes. Movimentam cidades e multidões, pessoas, animais, os elementos, criam um mundo à parte de brinquedo e de emoção. O filme custou 36 milhões de dólares. E Steven Spielberg sempre disse que queria fazer um filme com James Bond, ou seja, com Sean Connery. Fez, e é inesquecível. Our situation has not improved. E a última notícia. A Secretaria de Segurança de Pernambuco vai criar um grupo de caçadores de fantasmas. Mas não é para localizar aqueles funcionários do governo que não aparecem no trabalho, não. A ideia do secretário de Segurança, Almeida Filho, é treinar um grupo de policiais especializados na solução de casos de assombração, fantasmas e coisas parecidas. E o projeto já está pronto. O secretário agora está esperando apenas o parecer dos técnicos, que estão estudando o assunto com muita seriedade e atenção. Uma boa noite e até amanhã. Uma boa noite. Amanhã, Roberto Freire, candidato do Partido Comunista Brasileiro à presidência da República, é um dos entrevistados do Bom Dia Brasil, às 7 da manhã. Jornal da Globo. Oferecimento Banco CCF, há 100 anos revolucionando conceitos financeiros.
89. A Globo pega pra valer.